Ah, o Bartozinho. Será que o Bartozinho ficou ainda mais mimado na pandemia? Hein? É? Que lindão, que lindão. Você também faz essa vozinha com seu cachorro? Chama ele de filho. Vem cá, neném, vem com o papai, vem cá. Ai, ai, ai. Eu falo, vem cá com a mamãe. Muita gente começou a chamar os cachorros de filhos durante a pandemia. Muito mais gente. Para vocês terem uma ideia, tem um dado que foi apresentado para a gente por uma pesquisa que tinha mais ou menos 25% das pessoas que consideravam o animal de estimação como animal, não como filho, e depois ficou mais ou menos 7%. Então, muita gente passou a chamar o cachorro de meu filho durante a pandemia. E é isso que a gente vai falar. Uma das coisas é sobre os mimados. Aqui, ó. Mimados da pandemia. Então, você mimou o seu pet durante a pandemia? Né? Foi uma coisa meio estranha, mas durante a pandemia não mudou muito a relação das pessoas com os gatos. Né? Não mudou tanto quanto mudou com os cães. Com os cães mudou bem mais, segundo esse estudo. Então, se você tem um cão ou gato, se puder falar aí, e se você mimou ele durante a pandemia. E a segunda ou terceira pergunta é se surgiu algum problema com isso. Né? Como crianças mimadas acabam tendo alguns problemas, os cachorros mimados também podem apresentar algum problema. Então, a gente quer saber se teve algum problema aí na sua casa, tá? Porque aqui, o que apareceu de problema foi impressionante. A gente colocou um cachorrinho, uma cadelinha que foi mimada durante a pandemia, e o nome dela é Chloe, e a gente apresentou aí para vocês o caso da Chloe, depois eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês relembrarem. E aí, junto com a pandemia e junto com o caso da Chloe, a gente recebeu uma enxurrada de perguntas, tá? Aqui, por exemplo, são algumas delas, tá? Então, muitos cachorros mostrando algum tipo de agressividade, pessoas perguntando o que eu faço para o meu cachorro não morder, ele morde todo mundo, e aí vai desde de castrar, se devo castrar ou se não deve, se ele fica mais ou menos agressivo, se o comportamento é do cachorro, é a criação que deixa ele agressivo, como fazer para eles deixarem de ser agressivos. Peguei um cachorro de rua, porém ele é um pouco agressivo com as pessoas na casa, já me mordeu 2 pessoas. Então, assim, muita agressividade e muitas outras dúvidas também. Mas eu queria aí saber aí de vocês, né? Ellen, você está acompanhando? O Fábio, quem está acompanhando? Eu tô dando uma olhada aqui, Ale. Tem bastante gente aqui falando que a pandemia veio para mimar todos os filhos, humanos e pets. E os humanos também. O que vocês acham que os cachorros morderam mais as pessoas durante a pandemia ou fora dela? O que vocês acham que os hospitais receberam mais? E aí eu estou falando de notícias que apareceram pelo mundo, tá? Não necessariamente só do Brasil. Morderam mais ou menos? Quem? Crianças ou não? O que você acha que morderam mais ou menos? Eu acho que cachorros morderam mais. Menos, porque não seria menos, porque não estão passeando tanto. Tive que eles passearam menos, mas morderam mais. Morderam mais. Morderam mais. E morderam muitas crianças. Você imagina para o cachorro aguentar 24 horas. 24 horas a criança dentro de casa, nem os pais estavam aguentando. Né? A criança puxando o rabo. Puxando o rabo, e aí é muita bagunça, os pais não aguentam mais tanto. Por um lado é legal, claro, ter os filhos e todo mundo na casa, mas por outro lado também deu alguns problemas. E muitos gatos, muitos tutores relataram que os gatos ficaram também muito estressados. Né?
Criança em casa sem ter muita atividade, olha, né, eu não tenho, mas eu ouvi falar que deu bastante trabalho. E bom, vamos mostrar aqui, ó, o que a gente vai falar na live, né? Então vamos falar dos cães pequenos. Cada vez aumentou muito a adoção de cães e compra de cães. E o que chama atenção, isso não é só na pandemia. Ao longo do tempo as pessoas estão tendo cada vez mais cães menores. Esses cães menores ficam mais mimados, esses cães menores podem ser mais agressivos, né? E a dificuldade também, vamos falar, das pessoas de colocarem limites. Né? Então, muito a ver com o mimo, né? Quando a gente fala que a gente está com uma criança mimada, um cachorro mimado, muitas pessoas se referem à falta de limites. Não consegue colocar limite. Então, uma criança mimada, por exemplo, vai fazer o quê? Vamos ver a Luzia, se a Luzia está atenta. Uma criança mimada. Qual que é uma característica de uma criança mimada? O que acontece com a criança que é mimada? Chora, faz birra. Chora, faz birra. Quando? Todo tempo. O tempo todo? Não quer tomar banho, não quer comer. Não quer tomar banho, não quer comer. E aí quando a gente vai levar uma criança mimada pro banho, o que ela faz? Esperneia. Pode ficar agressiva, pode chorar, pode reclamar. E tem cachorros que, quando estão mimados, fazem a mesma coisa. E é claro, né, que podem morder também. Né? Tem criança que morde, é raro, né? Vai bater, vai chorar, mas é mais comum os cachorros morderem. E esse é um dos motivos, né? Um dos motivos que alguns cachorros talvez tenham mordido aí mais crianças, tá? Porque eles foram contrariados e quando eles são contrariados, alguns cachorros são bem mansinhos quase o tempo todo, mas amorosos, tudo. Mas quando você vai fazer alguma coisa que eles não querem, aí eles podem morder. E aí a gente vai ter brindes também, né? Isso aqui, Fabio, é o curso? É o curso. Ah, então a gente vai, para quem participar bastante da live, esse Topinha já quer pegar o curso? Ah, mas que é isso? Não, você quer vir? Topa, você sempre dá um jeito de querer aparecer. Isso é impressionante. Agora o Bartô também quer o curso? Meu Deus, que lindo. Então, bom, vocês não vão ganhar. Um de vocês vai ganhar o curso. Um para cada rede. Um para quem estiver nos assistindo de uma rede e o outro da rede vizinha. Bom. E uma guia da Z-Dog, bem bacana, que dá para pendurar aqui, olha. Dá para você levar o cachorro sem usar as mãos, né? Então ela prende aqui na cintura, prende aqui do lado, como vários adestradores gostam de usar. O Fábio acho que ficou de olho nessa guia, já é. Eu adoro. E aí, olha, até riscaram um valor. Quem foi que riscou o valor? Foi a Ellen. Ellen, a gente dá só brindes baratinhos aqui na live ou a gente dá brindes caros? Eu não chamaria nem de brinde, eu chamaria de presentão. Presentão? Uhum. Você achou meio obsceno o valor? Eu acho que, assim, pra gente não se olha o preço, né? Mas olha, esse é um presentão. Mas se juntar o valor da guia com o valor do curso, É aí mesmo. já dá bastante. Eu acho que uma guia dessa deve valer uns R$200. Ai, quem Né? E petisco da Pets, tá? Presente nosso para vocês, mas que podem ser encontrados na Pets, para quem quiser também, pode ir lá online e comprar, tá bom? aproveitando que a gente falou de curso, a gente está com a Black November, né? Em todos os cursos. com desconto. O Fábio já querendo fazer uma promoção dos cursos, tá certíssimo. Certíssimo. Gente, como todo mundo aí, como todo mundo não, a gente até brincou ali que o nosso desconto é de verdade, né? Porque tem gente que aumenta o preço para depois na Black Friday abaixar e aí fica todo mundo feliz que tem um desconto, mas é só um
Black golpe. É Black Fraud. Black Fraud. Black Fraud. Não é Black Fraud. Então, quem entrar no alexandrerossi.com.br vai ter desconto nos cursos. Quanto? 20%. 20% de desconto até o fim desse mês. Até o fim desse mês. Então, ou até... Não, até o final do... Mais 14 dias. É novembro, é o fim de novembro. 14 dias. Então, aproveitem, que aí depois vai voltar pro preço normal. Ó, só para ter uma ideia do preço do curso, do desconto, ó, 497, que é o valor normal, menos 20%. Esse é o adestramento inteligente, né? R$100 de desconto. Aí. Um desses, curso. né? Nesse curso. Que é o mais caro, vamos dizer assim, né? E, gente, a Estopinha, o povo vai ter uma notícia muito legal. Muita gente achou que eu estava doente. Eu tô com uma gripinha. Mas quando falou que o pai da Estopinha está doente, aí todo mundo achou que eu estava doente. Tá bom, eu falo minha filhota, né? Então eu sou um dos tutores que chama os cachorros ali de filhos. Mas a gente não quis assustar vocês falando que eu estava doente. Quem estava doente era o pai biológico da Estopinha. E ele continua doente, tá? Dando a notícia, ele tá com câncer. Só que ele veio visitar aqui a Estopinha e ele está tão melhor. Aqueles milagres que acontecem, que ele está começando, ele voltou a apoiar a pata, que ele está com câncer na pata, voltou a apoiar. Vários tumores no corpo praticamente desapareceram sozinhos, né, com o começo de um tratamento que não é nem químio. Então logo mais vocês vão ter essa notícia, tá? Mas isso para dizer aqui que eu não é esse o pai que está doente, que está com câncer, é o pai biológico da Estopinha, tá bom? Legal. E aí, como que estamos aí? Olha, tá bombando de perguntas por aqui e justamente sobre o nosso tema aí dos mimados, tem gente perguntando, os cães menores são mais agressivos que os maiores? Como que a gente diferencia a agressividade? Ah, legal. Ótima pergunta. Então, é uma pergunta que a gente já estava aqui preparado para contar para vocês. Tem alguns estudos que mostram ali por raças, outros por tamanho mesmo, mas no final das contas a gente vai perceber que conforme vai diminuindo o tamanho dos cachorros, vai aumentando alguns comportamentos como medo e agressividade. Lembrando que a agressividade pode ter um fator de medo. Então muitos cachorros acabam usando a agressividade como uma forma de se defender. Mas não só isso, tá? Tem cachorros às vezes pequenininhos que são muito, muito, muito corajosos. São corajosos mesmo e aí eles podem realmente tá indo brigar por sentirem valentes mesmo, tá? Mas tem uma porcentagem grande que é por medo. E aí o que acontece quando chega alguém e vai interagir, um outro cachorro, às vezes eles até blefam, ficam latindo um monte e tudo mais. Às vezes é pra você pegar ele no colo ou você afastar o outro cachorro, tá? Um dos testes que as pessoas fazem não estou recomendando fazer isso, mas solta o cachorrinho que está super bravo ou está no colo super bravo, você põe no chão, aí ele vai parar, aí ele não vai ter a confiança ali de continuar com aquela agressividade, né? Mostra que o medo está muito presente e às vezes quando você está defendendo ou protegendo, esse medo às vezes não aparece, né? Ou ele está escondido atrás dessa agressividade. O que mais que temos aí? Agora uma pergunta aqui do Facebook. A Sol Rocha falou, né? O meu sofre de ansiedade de separação e eu acho que não é só por causa dos mimos, mas também porque ele ficou mal acostumado a ter sempre alguém em casa com ele na pandemia. É muito um dos problemas grandes que a gente percebeu, né? A gente notou, e isso aconteceu no mundo todo, é que as pessoas mais tempo em casa, os cães, mesmo cães que já eram adultos, que já conviviam bem com o fato da pessoa sair de casa e voltar, eles se acostumam muito fácil com gente o tempo todo.
E aí, desacostumar, às vezes dá problema. Porque é muito fácil a gente acostumar com as coisas boas. Então, para um cachorro, ter gente o tempo todo em casa é muito melhor do que ele ficar sozinho. Os cães são animais sociais, eles gostam de ter gente. Então, aquele que se acostumou a ficar sozinho, quando a gente perde o emprego, ou está fazendo home office, ou férias, ou pandemia, ele se acostuma rapidamente com a companhia das pessoas. E aí quando a gente sai de casa, às vezes demora muito mais tempo do que ele levou para se acostumar com gente, para ele acostumar a ficar sozinho. O que a gente recomenda nesses casos? Primeiro, deixar ele ter acesso a sofá, cama. Tudo bem aí, Topa? Você está de olho em alguma coisa, né? A Mia pegou a sua caminha? Olha aqui a caminha. Uma dica é a gente sentar na caminha dos pets. A gente senta e deixa o nosso cheiro, brinca com eles aqui. Vem cá, Bartô. Aí, bonitão. Porque o que acontece? Quando a gente faz isso, e aí a gente sai de casa, eles podem ir para os lugares aonde tem o nosso cheiro. E aonde tem o nosso cheiro normalmente? Aqui o meu cheiro vai ficar aqui, mas as pessoas não sentam na caminha do cachorro para assistir televisão, né? Sentam onde? No sofá da TV, deitam na cama. Então o cachorro tem acesso aqui ao sofá, por exemplo, ele pode escolher inclusive o lugar que você senta no sofá. Às vezes está até mais amassado, está mais afundado, né? Tem uma almofada e eles querem muito o nosso cheiro. Então a dica é deixar eles com acesso aos locais que tem o nosso cheiro. E fazer de tudo para não prender ele na área de serviço ou do lado de fora quando a gente sai de casa. Porque se a gente fizer isso, não só eles estão ficando sozinhos, mas eles se sentem como se eles tivessem sido excluídos do centro da matilha. Tá? Um cachorro que, quando tem um grupo, até os lobos, e eles vão caçar, por exemplo, e a mãe tá lá com os filhotinhos e não vai caçar e vai ficar cuidando, algum cachorro vai ficar cuidando, ou os filhotinhos estão lá, aonde eles esperam? Eles esperam na toca, eles esperam o resto do grupo no mesmo lugar, tá? Então, se o seu cachorro estiver te esperando no sofá ou na sua cama, você vê que sua cama está quentinha, onde se deita, ele está fazendo isso, ele está ficando aonde a matilha fica, e ali tem o seu cheiro, e esse cheiro faz ele relaxar. Outra dica, e eu faço aqui, é na hora de ir embora. Bartô, cadê? Vem cá, meu lindão. Na hora de ir embora, em vez de falar assim, olha, mamãe já volta, papai já volta, não fica preocupado, tá tudo bem, eu te amo e tal. E aí passa muita ansiedade pro cachorro, tá? Então, como que você pode fazer? Você pode dar um tchau pro cachorro, não tem problema, mas tentar não passar todo aquele drama. Vale a mesma coisa para criança, tá? Então, e aí o que eu tô falando de criança? Eu fiz psicologia também, meu mestrado é em psicologia, e a ansiedade de separação, o tratamento é muito parecido, de criança com cachorro. Então, Bartô, já volto, viu? Muito orgulho de você. E saio naturalmente numa boa. Na hora que eu chego também, então eu tô chegando aqui, ó. Ei, Bartô, antigamente são poucos anos atrás, você falava para ignorar o cachorro. Você chega, você ignora por alguns minutos e depois você interage. Pesquisas mais recentes mostraram sim que está certo, eu não tenho que fazer aquela festa. O cachorro vai estar fazendo festa, eu não tenho que vamos lá, Bartô, tal, e jogar brinquedo e sair para correr, e ó, já ficou mais ansioso. Eu não vou fazer toda essa festa, mas os estudos mais recentes mostraram que melhor do que ignorar é dar um oi. É dar um oi pro cachorro. Então você pode dar um oi, pode dar até uma coisinha para ele, mas não deixar ele mais excitado. Então eu chego, cadê o Bartô? Vamos simular, Bartô? Cadê o Bartô? Ai, mas quando ele traz o brinquedo, aí muito bem. Então eu posso chegar e falar, oi Bartô, vem cá. Muito bem, é isso aí. Não vou fazer muita festa. Depois eu posso lá deitar, correr, brincar de bolinha, mas não na hora logo que eu entro, tá? Nada de vir,
mamãe chegou, e abraçar e tal. E esse excesso de emoção faz com que eles fiquem mais ansiosos na sua chegada. E se você atrasa, se você não chega, toda essa ansiedade pode fazer com que esse momento fique muito frustrante. Aí ele pode se automutilar, ele pode uivar, ele pode ficar raspando a porta. E aí se você entra nessa hora que ele está tendo esses comportamentos, você ainda pode estar recompensando esse comportamento. Ele acha que você voltou para casa porque ele estava uivando, porque ele estava raspando a porta, tá? E aí tem cachorro que chega a raspar a porta até se ferir, né? Até se machucar. Que mais? Ale, ó, tem uma mensagem boa aqui, ó. Amamos vocês, beijos direto do Texas, Paty e Isabela. Ah, que Paty e legal. Isabela, obrigado, que bom. O Ale tá internacional hoje. A Vivian Gama perguntou aqui. Adotei uma cachorra que foi resgatada da rua e ela quer atacar os cachorros na rua e até as pessoas. O que eu faço pra ela parar com isso? Bom, isso é um problema que aconteceu muito, tá? Assim, acabou a pandemia, ou melhor, diminuiu, né? Porque parece que nunca acaba essa pandemia. Mas ela diminuiu, as pessoas começaram a sair com os cachorros pra rua. E aí a gente recebeu muitas perguntas, muitos relatos de cachorros que estavam atacando outros cachorros ou cachorros que estavam atacando pessoas. E o campeão foi que o meu cachorro está latindo demais quando sai para passear, então a pessoa acaba nem conseguindo mais sair para passear. O que é muito triste porque para a maioria dos cachorros o passeio é a atividade mais legal para eles, né? Não só porque ele vai estar sentindo cheiro, vendo coisas, saindo da casa que ele já não aguenta mais, que ele fica lá 24 horas na mesma casa, no mesmo lugar, mas porque ele está fazendo isso com alguém que ele gosta muito, né? Que pode ser você ou o passeador. Mas ele também gosta muito de você. Mas é claro que o passeador tem um lugar especial, né? O adestrador tem um lugar especial para o cachorro, porque você está lá quase o tempo todo. Quando a gente aparece como adestrador ou como passeador, o cachorro já sabe que ele liga a gente com coisa boa. E alguns tutores ficam morrendo de ciúmes da gente, tá? A gente chega e o cachorro fica feliz da vida e alguns nem olham para trás. Vamos passear, vamos lá, tal. Aí ele já sai andando feliz da vida. Tem que ficar feliz pelo seu cachorro. Tem que ficar bravo com o adestrador. Tem que ficar feliz de entender que ele gosta do adestrador e tal, porque a gente, além de dar petiscos e fazer carinho, a gente faz uma coisa que é muito importante para eles: passear. Mas a gente precisa saber estabelecer limites, que não são todos os cachorros que vão passear bonitinho. E aí, se eu não souber estabelecer limite, mostrar para ele o que se aceita de comportamento e eu souber comunicar isso a ele, ele vai começar a latir demais, ele pode atacar as pessoas, pode ser perigoso ou desagradável. E aí você começa a não mais passear, o que é muito triste. O cachorro prefere assim: olha, me ensina, mostra quais são os limites, mas não deixa de passear. Eles falam isso pra mim, tá? É brincadeira, mas a gente que estuda bem-estar e comportamento, a gente sabe que eles iriam preferir isso, tá? Eles preferem que o passeio tenha uma ou outra coisa desagradável quando eles não se comportam bem, do que não passear, tá? Isso fica muito claro. Como que a gente sabe? Porque é exatamente o que a gente faz, e mesmo assim eles amam sair para passear com a gente. Às vezes a gente vai lá e a gente vai impor determinado limite. E como que o cachorro vai entender o limite? Trulux, tô abusando de você hoje? Eu não vou chegar pro cachorro e vou falar assim: olha, sabe o vizinho da frente? Ele não curte muito quando você ataca ele e acua ele no fundo do elevador e fica latindo para ele fica tremendo. Ele não acha isso legal, né? Mesmo se o Bartô entendesse isso, que ele não vai entender do jeito que eu tô falando, ele vai ver que legal, eu assusto o cara e ainda eu tô recebendo o carinho do meu tutor. Ele vai olhar para o que acontece com ele. Ele vai falar:
Tá legal, né? Vou continuar fazendo isso. A não ser talvez um outro adulto ou uma criança já maiorzinha que vai entender, o que você está fazendo não é legal, você deixa outra pessoa assustada, tal. No cachorro a gente tem que deixar as coisas muito simples para eles, muito, muito simples. Então qual que é a dica? E aqui, gente, assim, tem várias outras dicas, eu vou dar algumas que funcionam, né, que funcionam bem. Então, primeiro, vai passear, pega alguma coisa que seu cachorro adora, tá? Então, pode ser um petisco gostoso, pode ser um pedaço de petisco para cachorro, pode ser um pedaço de carne, um pedacinho de frango. E vale o seguinte, alguma coisa que o cachorro ame comer na rua. Porque a pessoa vai falar assim, eu levo banana. Já te falaram isso, Fábio? Eu levo banana, pedacinho de maçã, que ele ama. Eu falo, em quando que ele ama? Café da manhã. Ele não para e eu dou para ele. Uma coisa é, você tá no café da manhã e ele não tem nada para fazer, não tem um monte de estímulo, não tem nada, e um pedacinho de banana é maravilhoso. Outra coisa é você pegar esses pedacinhos de maçã e ele tá querendo atacar um outro cachorro e você mostra um pedacinho de maçã e ele vai falar assim, prefiro atacar. Né? Deixa eu ver, é maçã que você tem? Não, vou naquele sentido ali. Não, tem que ser alguma coisa que seja mais gostoso para ele do que atacar. Considerando que ele está atacando porque é legal. Mas cachorro ataca porque é legal? Ataca também. Eles podem atacar porque é legal, eles podem achar prazeroso isso. Tá? A agressividade ela pode ser prazerosa. Tem gente que sai na rua para brigar. E sai e acha muito legal. Vou arrumar uma encrenca. Verdade. É uma encrenca. E tem cachorro que também vai ter esse prazer. Então a comida tem que ser mais legal do que a briga. Todo cachorro sai na rua assim, quero brigar? Às vezes não, às vezes ele quer assim, pelo amor de Deus, não vem ninguém pra cima de mim que eu morro de medo. E aí ele ataca. Nesse momento, não adianta a gente só dar comida. Então se o cachorro tá brigando com os outros da rua, não adianta só você dar comida se os outros cachorros estão invadindo o espaço dele e ele está com medo. Então tem um cachorrinho aqui e aí vem um outro cachorro aqui e o Bartô se sente inseguro, ele não quer, e esse cachorro avança aqui o espaço, mesmo que o cachorro queira só dar um oi, o Bartô não está se sentindo bem em relação a essa aproximação, eu tenho que proteger o cachorro, tá? Eu não vou simplesmente continuar dando petisco e deixar que outro cachorro ou outra pessoa abuse. Né? Às vezes vem assim, a pessoa, vem uma criança, que lindo, quero abraçar. Não adianta você só dar um pedacinho de comida pro cachorro, para ele preferir comer do que atacar a criança. Não, eu tenho que segurar a criança, eu tenho que segurar outro cachorro. Eu tenho que ser, nesse momento, meio autoritário. Seria isso? Né? Eu tenho que controlar a situação. Eu tenho que garantir a segurança para o meu pet. E quanto menorzinho, mais eu tenho que garantir a segurança. Tá vindo um filhote de São Bernardo, ou até mesmo de um labrador, e eu tô com o meu Spitz, desse tamanho, tipo da Chloe. E aí vem para cima, uma patada desse labrador machuca. Então o cachorro, ele já vai ficar com medo. Como que eu faço para ele parar de reagir agressivamente? Além de sim dar uma coisinha gostosa, mostrar para ele que tudo bem, eu tenho que garantir que ninguém vai incomodar ele. Tá? Então isso é muito importante. Isso é mais importante do que o petisco, inclusive. Se você só pode fazer uma coisa ou outra, garante a segurança do cachorro. Muita gente acha que todo cachorro tem que aceitar a chegada de outros cachorros, tem que aceitar qualquer pessoa vir fazer carinho, tem que aceitar um abraço. E aí a pessoa, sem querer, vai deixando o cachorro mais inseguro e às vezes mais agressivo. Tá? Você achava... O que você acha, Luzia? Que qualquer um pode chegar e abraçar um cachorro? Não? Mas e se o cachorro não morde? Se ele não morder, pode abraçar ou não? Como que eu sei se eu posso abraçar ou não o cachorro? Ele ia no rabinho.
Abanando o rabo como? Pra cima, pra Assim. baixo? Assim, um espanador. Tá. Então, se um cachorro, você está interagindo com um cachorro e ele tá relaxado, um jeito é o rabo indo de um lado para o outro, bem relaxado assim. Pode ser um pouco para cima, um pouco para baixo, depende do cachorro. Mas se ele colocou o rabo dentro entre as patas, colocou assim para dentro, abaixou o rabo, né? E tá meio desconfiado, a gente tem que proteger e a gente não deve abraçar o cachorro. O melhor jeito, mais simples, é você não deixar as pessoas chegarem até o cachorro. É você pedir para a pessoa chamar. Então, por exemplo, vê uma criança, você quer interagir? Então chama o cachorro. O cachorro pode escolher se ele vai ou não vai. Tá? Então, eu vejo um cachorro aqui, eu quero interagir, ó. Eu quero esse toquinho de mentira aqui, ó. Né? Então eu quero interagir com ela, eu vou agachar, vou falar, vem cá. O cachorro não. Ele bateu. Ai, meu Deus, tá bom, meu lindão. Então eu dou a opção pro cachorro de vir até mim, né? E aí quando eu vou abraçando, eu tomo cuidado. Nós humanos, às vezes a gente quer beijar os cachorros e abraçar os cachorros. E muitas vezes isso acaba gerando mordida, tá? Eu parei de abraçar os cachorros, ou de beijar, sinceramente, no momento da verdade, não. Mas eu procuro avaliar se está sendo uma coisa legal para eles ou não. E às vezes eu erro, tá? Eu já tomei uma mordida porque eu errei. Então o que acontece? Bartô, vamos usar você de novo? Então, eu tô vendo que tá tudo bem, e aí eu vou estar vendo, ó, o rabinho, as orelhas, o cachorro, né? Então, o Bartô, ele adora que a gente abrace ele, né? Mas eu vou prestando atenção. Se é um cachorro que eu não conheço, eu presto mais atenção ainda, né? Pra ver se ele gosta, que fala assim pertinho, cara com a cara, assim, ó, ele adora isso, não é, Bartô? Tudo bem. Mas tem um monte de gente que a gente vê na internet que o cachorro não tá bem quando a gente faz isso. Oi, né? Qual que é o truque que eu faço? Não tô recomendando vocês fazerem isso não, tá? Porque é perigoso. Mas quando eu vejo que tá tudo bem e eu vou dar um beijo no cachorro, eu seguro aqui no pelo, ó. Eu agarro nas bochechas mesmo e beijo. Tá, ó. Você quer um beijo, ó? Eu seguro aqui, ó. Ai. E beijo. É perigoso de tomar uma mordida, deixar o cachorro desconfortável? É. A gente tem que ficar de olho no comportamento do cachorro. Mas quando a gente segura assim, se ele ficar agressivo e tentar dar uma mordida, a gente tem um segundo a mais para escapar. Tá? Faz assim que você escapa. Mas aí já é técnica para adestrador. Né? E aí a melhor coisa, não conhece, não beija, não abraça e tudo mais. Tá? Quer arriscar? Fica olhando o comportamento do cachorro, vê se você não está abusando. E procura se proteger, porque às vezes só bate o dente, né? Bate o dente no nariz, na boca e pode rasgar. Nossa pele é muito fraquinha, né? Principalmente quando a gente é criança ou quando vai ficando mais idoso, tá? Então, meu cachorro tá latindo demais e ficando agressivo com outros, qual que é o resumo? Eu protejo ele dos outros, eu tenho que conseguir proteger. Às vezes a gente leva até um pedaço de cano de PVC para conseguir empurrar o outro cachorro, ou um sprayzinho que eu vou jogar um pouco de água que não vai machucar ninguém, mas para o cachorro não chegar perto do outro. Eu tenho que proteger o meu cachorro. Eu já protegi o meu cachorro com um pé, né? Então eu vou colocando o pé e vou separando. Cuidado, quando a gente levanta um pé, a gente não pode cair, né? Porque fica só com o outro. Então, toma cuidado. Mas a gente protege mesmo o cachorro, tá? Tô andando com ele, eu vou dando petisco. Se tem um outro cachorro ali que ele pode ficar agressivo, eu vou ficar dando petisco e tudo mais. E vou aprender a estabelecer limite. Vou aprender a falar não. Quando precisar, o cachorro vai me respeitar. E um dos jeitos que a gente ensina o não é treinar com o petisco. Então põe o petisco e fala não. Inclusive foi um treino que a gente fez para Chloe, né? A Spitz. A gente tem um pedacinho aí para mostrar? Tem. Spitz. Aqui o problema não era no passeio, era na vida toda. Porque a Andressa não podia
chegar perto do marido dela, ou melhor, o marido dela, o Henrique, não podia chegar perto dela, que ela atacava. Então, ver um filme era estresse, chegava em casa, ela estava na cama, ele chegava, era estresse, ele queria dar um beijo nela, e a Chloe, desse tamanho, voava em cima. Vamos ver um pedacinho? A gente consegue ver aqui um pedacinho? E aí, gente, o que vocês acham? Como que tá a Chloe? Quanto tempo passou? Desde 2 meses. do treinamento? 2, 3 meses. Faz 2, 3 meses. Depois que o cachorro aprende a se comportar, ele continua se comportando ou volta tudo como estava antes? Né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fui chamado para auxiliar no caso da Chloe, uma Spitz agressiva que atacava quem se aproximava da tutora, principalmente do marido Henrique. Ela rosnava e mordia de verdade, estava atrapalhando muito a harmonia da casa. Chegando lá, eu perguntei para os tutores qual era o sonho deles em relação ao comportamento da Chloe. Com certeza chegar próximo, a gente está próximo junto e sem ela rosnar. O treino que eu montei foi assim. O primeiro passo é identificar todos os pontos em que acontecia agressividade, para a gente sempre evitar que ela aconteça. Segundo passo, aumentar o controle dos tutores sobre os cachorros, principalmente da tutora Andressa com a Chloe. Depois de alguns dias, voltei para me atualizar como estavam indo os treinos. Apesar de alguns avanços, a Andressa estava decepcionada, porque a Chloe continuava avançando no Henrique na ausência dos petiscos. Então eu sugeri adicionar lembretes pela casa e deixar a comida em locais estratégicos. Depois das adaptações e mais dedicação aos treinos, eu fui novamente visitar a Andressa e o Henrique para saber como que eles estavam. Eu não consigo acreditar que foi possível ficar desse jeito. Chegar próximo do sofá não é mais um problema. Da cama já também não é mais um problema. Fiquei muito emocionada de ver que foi possível isso com ela. Nós que temos que agradecer. Nós que porque, agradecemos. Assim, pra gente é um presente, de verdade. Assim. Eita. Legal, né, Ginha? A gente fica muito, muito feliz de ver ali as dicas funcionando, né? E a família podendo. Eu lembro, né, da Andressa contando, nossa, consegui assistir um filme relaxada, né? Porque eu ficava com medo da Chloe atacar o Henrique, aí o Henrique vai ficar bravo com a Chloe e eu ficava bravo com... Não lembro, mas dava um, ficava bravo com o outro, bravo com o outro. No final das contas, ela não conseguia nem curtir o filme por medo disso acontecer, né? E assim, um resumo da coisa, o que foi, né? A gente mostrou para a Andressa, principalmente ali, colocar limites sobre a Chloe, para não deixar ela se comportar de um jeito que ela não queria, né? Bem na hora, só na hora que ela ficava agressiva, a Andressa não ficava de mal da Chloe nem nada disso, e o Henrique sempre levava uma coisinha gostosa, ele sempre acrescentava alguma coisa, porque a Andressa estava junto, quando o Henrique chegava, a Chloe sabia que se ela atacar o Henrique, ela vai levar uma bronca do jeito certo da Andressa, mas o mais importante é que o Henrique vai vir, vai dar um petisquinho, alguma coisa, e o momento vai ficar mais gostoso, tá? Só que muitas pessoas perguntam, tá bom, mas e depois do treino, né? Acabou? O animal tá curado e já era? E a verdade é que não é assim. Os cachorros estão sempre aprendendo. Do mesmo jeito que a Chloe já era adulta e ela melhorou, ela pode piorar de novo. Então, no dia a dia a gente tem que lembrar de fazer as coisas e tudo mais e tal, e tem que tentar dar um jeito de colocar as recompensas, os inibidores e tudo mais no dia a dia da casa. E é isso que eu quero saber. Agora, vamos ligar, vamos falar com a Andressa. Olá! Oi, Andressa. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Como que está a duplinha aí? Estão aqui brincando um pouquinho. E conta pra gente, Andressa e Henrique, assim, para as pessoas, para as pessoas que têm algum problema, o que eu queria saber mesmo é, depois de que a gente saiu, que fez aquele treino intensivo e tudo mais, quais que foram as dificuldades de colocar o treino em dia e como que ela se comportou? Porque ela deve ter dado uma pioradinha, né? Pois é, nós conversamos um pouquinho até com o Fábio também em relação a isso.
A Chloe e o Lui, eles têm 3 anos de idade e foi bastante desafiador pra gente no começo. Nós chegamos a ter experiências com outros treinadores e ela nunca tinha tido uma melhora significativa. Quando nós começamos com a equipe de vocês, ela melhorou 100%. Ela mudou da água para o vinho. Ela se tornou uma cachorra, uma princesinha. E aí depois com o trabalho, com as nossas tarefas do dia a dia, às vezes a gente chegava em casa cansado e fomos deixando de lado em alguns momentos do treinamento e a gente notou que ela começou a ter uma piora. Aí conversando com o Fábio, a gente retomou tudo isso e a grande surpresa e a grata surpresa é que ela voltou assim ao mesmo momento daquela melhora lá de trás. Então, hoje mesmo nós fizemos um treinamento de manhã, ela estava 100%. É mais uma questão de recordar e de reforçar para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas assim, para a gente, é dor de águas. Ai, que boa notícia. E o que você diria que no dia a dia foi o mais difícil, né? Então chega cansada e aí tem que fazer o quê? Tem que lembrar de pegar o petisco na geladeira ou tem que estar preparada para falar um não que funciona? O que no dia a dia vocês acham que foi o mais difícil, que acabou fazendo com que regredisse um pouco o treino? Eu acho que a questão de conciliar, talvez seja conciliar o nosso cotidiano, ainda tem que se dedicar a um treinamento, uma manutenção daquilo. E aí, quando a gente tem a percepção que tem que ser como todas as outras coisas, você acorda, você escova o dente, você faz atividade física e tudo mais, também é um treino algo que precisa. Porque deu para notar, claramente, a gente deu uma parada nesse treinamento, ela voltou ao que era antes, quando a gente tinha começado. Então, claro, em alguns momentos, não exacerbando tanto, mas os momentos, aqui, ó, e eu tô do lado aqui, nada acontece. Eu não vou forçar também para não rosnar. Mas eu acho que é muito necessário, claro, a ajuda de um profissional surreal, é o que nos direciona, mas também tem a nossa lição, o nosso dever de casa de fazer, que a gente acabou não fazendo, a gente sentiu necessidade. Então, mas a gente já retomando viu que a mudança que é essa manutenção o tempo inteiro. E eu me recordei também, Ale, de uma das primeiras frases que você nos falou, e isso ficou bem marcado para mim. São cachorros, enfim, que há 3 anos eles têm o mesmo comportamento. Isso já está gravado na memória deles. Não é do dia para a noite que a gente vai conquistar essa evolução. Então, realmente precisa de uma educação, de uma constância. E aí faz a gente refletir sobre várias circunstâncias da nossa vida, de disciplina, de foco. Precisa. Ai, mas legal, que bacana. E, assim, precisa para Chloe, mas o Lui nunca precisou, né? Ou como que tá? Então, o Lui, eu acho que ele é muito... O Lui, ele vai na onda, sabe? Nitidamente é ela que governa e quando ela começa a latir ou avançar, por exemplo, no Henrique, ele vai na onda, ele late junto. Então, ele precisa dos limites. Hoje de manhã teve uma situação que ela não rosnou e ele estava tão acostumado que naquela situação ela rosnava que ele rosnou e ele ficou olhando para trás como quem dizia isso, só eu. Foi engraçado. Mas a gente borrifou a aguinha nele e na segunda situação ele já não fez mais. Ah, legal. Gente, super obrigado e contente aí que vocês conseguiram relembrar e vamos, né, tentar aí, a gente quer falar com vocês daqui a um tempo de novo e ver como que a duplinha tá. Mas obrigado. Nós que agradecemos toda a ajuda. Obrigada por tudo, Ale, Fábio, equipe, foi um presente nas nossas vidas. Ah, que legal, a gente ficou muito feliz também. Isso é muito, muito, muito comum, tá? A gente faz um esforço, eu vou dar um exemplo, né? A gente vai no spa, às vezes o nosso trabalho é parecido com ir no spa. O que vai ter no spa? Pelo menos no spa que eu fui. Vai ter as refeições programadas, atividade física, atividade aquilo. Você fala com uma pessoa, fala com, sei lá, às vezes até tem um terapeuta ali, porque a pessoa, né, tá tão compulsiva de comer. Eu fui lá para treinar os cachorros de quem estava internado lá, não estava com problemas
não estava lá no spa para perder peso. Mas ficou muito claro como é fácil perder peso se você tem as refeições programadas, tudo direitinho. E aí o que acontece? Quando a pessoa volta para a vida normal dela, no dia a dia, aí ela ganha o peso tudo de novo. Porque ter um cachorro educado é muito parecido com manter o peso certo, ou cuidar da saúde. Se a gente se descuida, o cachorro logo percebe, né? E às vezes, né, chega gente aqui em casa e fala, nossa, vocês viram ali, né, da estopinha, ela pulou e tentou pegar da minha mão aquele papel e tal. Dependendo do jeito que a gente brinca, dependendo das visitas que a gente recebe em casa, todo mundo tá treinando o cachorro o tempo todo. E eles vão percebendo a situação. Então, quando a Andressa e o Henrique viram ali, mostraram para a Chloe de novo que aquelas regras antigas voltaram a funcionar, a Chloe conseguiu muito rapidamente mudar. Né? Ela conseguiu porque ela já sabia como se comportar. Então, às vezes também acontece. O adestrador está na casa da pessoa, o cachorro se comporta maravilhosamente bem. Aí a gente sai, aí ele não se comporta bem. Por quê? Porque ele vê que as regras às vezes mudaram. E aí as pessoas acham que vai colocar um papelão com a minha forma lá. Tá rindo, um monte de gente já fala assim, Alexandre, você precisa ficar aqui, ó. Não, se eu ficasse lá assim, não ia adiantar nada, porque logo o cachorro ia ver que aquele papelão, né, não tá fazendo nada. Que ele tem que ver, a Chloe tem que ver. Que legal quando o Henrique chega perto. Pô, que legal. 3 anos ela atacando o Henrique. Né? Então tem que segurar. E depois, às vezes, a gente até vai ficando mais fácil a manutenção costuma ir ficando cada vez mais fácil, mas tem que ter. E tem cachorro que não precisa, tem cachorro que já é bonzinho, não tem problema nenhum, mas cada cachorro tem um comportamento diferente. O que temos aí de pergunta? Antes da pergunta, um comentário. Eu tenho uma cachorra mimada e fruto da pandemia. Tento colocar limite, mas o meu marido faz tudo que ela quer. Às vezes as pessoas, né, eu gosto de definir o que é mimado, né? Porque tem mimado que tudo bem e tem mimado que não. Então por isso que eu falo, mimar seria fazer as coisas que o cachorro quer, que ele gosta, mas é muito legal, né? Muito legal. Então fala, faz tudo que gosta. Ele dá um pedacinho de mamão durante o café da manhã e vai lá e ela fica sentadinha e fica pedindo. Mas isso às vezes não é problema para a pessoa. E talvez não seja problema para o cachorro se o pedacinho de mamão é pequeno proporcionalmente ao tamanho do cachorro. Então isso não tem problema. Ele cuida, ele compra ali a melhor caminha, a ração, os cuidados e tal. Esse tipo de mimo é ótimo. Qual que é o tipo de mimo que não é legal? O que vai fazer mal para a relação, o que vai fazer mal para o cachorro, o que vai fazer mal para você. Então, por exemplo, mimar o cachorro de todo passeio eu levo ele no colo ou levo no carrinho de bebê, não é legal para o cachorro. Porque para eles é importante fazer atividade física, fazer exercício e tudo mais. Então aí alguém já está sendo prejudicado. O que não é legal para o cachorro eu não conseguir falar um não, né, para o cachorro quando ele ataca outra pessoa, e aí essa outra pessoa ser atacada, eu não poder mais passear com o cachorro, ou não poder sair de madrugada para passear que é a hora que eu posso, porque ele vai latir e vai acordar as outras pessoas. Aí está fazendo mal para a relação, ou para o cachorro, ou para o seu vizinho, ou para alguém. Então, mimado ruim é esse. Né? Então, a gente tem que conseguir educar corretamente. Se o mimar é educar muito bem, manda ver. Se o mimar é fazer coisas que o cachorro gosta e está melhorando a vida dele, pô, muito legal. Mas se o mimar é não estabelecer limite, e o meu cachorro começa a atacar as outras pessoas, ele começa a ficar medroso demais. Eu mimo, quer dizer que eu não consigo sair de casa sem abraçar e sem ficar chorando. Aí não é legal, porque o cachorro pode sofrer. Tá? Então ela fala que o marido não ajuda. Uma das dicas, eu geralmente dou essa dica para as mulheres. Tem uma diferença na média, tá? Mas o instinto ele é mais presente nas mulheres, né? Mas acontece
também muito nos homens. E aí, quando a gente vai falar um não, o cachorro, a gente está enxergando ele como um bebê, Arthur, eu estou abusando da sua boa vontade hoje. Então, eu vou falar um não para ele, com essa carinha, ele olhando com esses olhos, né? E vou estabelecer um limite, e aí ele vai ficar olhando para mim com a carinha assim, o que aconteceu? Você vai se sentir punido, você vai se sentir mal, você vai se sentir uma pessoa horrível, né? Então tem que entender que o seu marido, como que é o nome dela? Não lembra mais. Não lembro. Tudo bem. O que acontece, né? O seu marido, ele pode estar se sentindo mal na hora que tem que estabelecer algum limite. Às vezes por sentimento de culpa, às vezes por enxergar que é um neném e não um cachorro adulto, né? Acha que é um neném humano e não um cachorro adulto. Então, oi? Fernanda. Então, Fernanda, é entender um pouquinho qual que é a dificuldade ali do seu marido. E o que eu vejo que ajuda é associar que o não faz parte de um amor. E você faz isso porque você ama o cachorro. E aí você pode falar para você, e pode até falar para o cachorro se ajudar. Não que ele vai estar entendendo isso, tá? Mas vai ajudar. Então, eu vou falar assim, ó, não, pronto, né? E aí você pode falar assim, ó, dê a bronca, porque o papai te ama. Né? E quem ama, educa. Dói em mim também, viu? Né? Então não faz aquilo de novo, porque dói em mim. É horrível. E eu faço isso porque eu te amo. Eu faço isso porque eu gosto de você. Então, se você começa a colocar isso de forma mais explícita, né, mais consciente para você, vai ficando mais fácil. Sabe uma coisa que quando eu era criança, eu tinha dificuldade? Pega a comida do cachorro e você coloca dentro de um brinquedo para ele ficar tentando tirar, ou joga no chão para ele sair pegando. Eu me sentia mal, porque eu queria dar com todo o carinho, a patinha, tudo bonitinho. Então eu tive que, sabendo que não era o melhor para os meus cachorros fazer isso, eu tive que me reeducando. Então, assim, ó, eu jogo para quê? Para vocês fazerem exercício, para vocês ficarem mais saudáveis, porque eu amo vocês. Chega uma hora, pelo menos para mim, chegou uma hora que hoje em dia eu me sinto culpado. Eu não estou tendo tempo, eu não estou da minha asinha. A minha asinha eu vou colocando aqui a ração aqui assim. Eu vou espalhando pela casa. E tem um monte de lugar que eu posso espalhar para ela ir andar e tudo mais. Só que às vezes eu estou cansado, mas eu pego o bolo de ração e faço em 2, 3 lugares só. Agora, isso que me faz sentir culpado. Mas aí tá certo, porque eu tenho que me sentir culpado. Eu estou com uma gatinha num apartamento que ela gostaria de estar andando em muito mais espaço e eu estou colocando a comida tudo num lugar só. Então eu vou lá, não, força, você tem mais, né, um pouquinho mais de energia para espalhar em mais alguns lugares. Tá? Então, precisa respeitar quem não consegue estabelecer limite e em vez de só brigar com a outra pessoa, porque não é fácil. Você quer fazer uma comparação para você entender a outra pessoa, você troca o cachorro na sua cabeça por um bebê. Tá? Pense que tem um bebê lá. E aí você vai ver como é difícil. Né? A Andressa, por exemplo, aprendeu que quando a Chloe fica agressiva, ela faz assim, ó, com o sprayzinho, faz um... Tá? Dá uma jogadinha e atrapalha ali, atrapalha a Chloe. Ela aprendeu que fazer isso é legal para a Chloe. Né? E o que a Chloe ganhou? Ganhou muito mais carinho, fica com o casal agora, né? A casa ficou tudo, né? Todas as coisas ficaram bem melhores para eles, né? Então a gente tem que entender que e aí para quem, né, nunca viu o nosso treinamento, é o seguinte: em alguns momentos você vai fazer alguma coisa que seja desagradável para o cachorro, para ele entender que aquele comportamento não é legal. Não dá para explicar, não dá para... Eu não vou prender o cachorro, colocar ele de castigo, eu não vou ficar de mal. E é só na hora, Ela fez, acabou, tá tudo bem de novo. Então, Chloe, tá tudo... E a gente vai facilitando para ficar mais fácil para ela. Então, no começo, o Henrique não vinha. Vocês viram no começo do treino, ele só vinha perto e já saía, vinha perto. Depois o Henrique dá um beijo,
abraçar a Andressa. Foi depois que a Chloe tá bem melhor. E aí ela começa a associar com aquilo lá com coisa boa. Ale, antes do Fábio falar aí quem ganhou os brindes, estão perguntando da Mia. Ai, você falou do petisco dela, cadê a Mia? O que é aquela bolinha perto do meu sofá? Deus. Bolinha perto do sofá? O pessoal, essa bolinha. Aí, ó, tinha da Mia. Vou fazer o chamado dela, vamos ver se ela vai acordar. Filma ela. Ó, Ó. Mia. Ai, No tempo dela, né? tá acordando, né? Ai, outra coisa, gente, mimar. Te contar, né? Já tô contando aqui. Bom, mimar é quando alguém vai sair prejudicado. Assim, o mimar não legal é quando alguém vai sair prejudicado, né? E às vezes a gente mesmo que sai prejudicado. A gente mima e a gente sai. Por exemplo, eu acordei a minha agora numa boa. Por que numa boa não sentir peso na consciência? Porque eu trabalho isso todo dia. Ai, que ridículo, né? Porque ela dorme às vezes aqui, o Bartô dorme aqui e eu estou nessa posição à noite e eu tenho que mudar de posição. Aí eu falo, mas eles estão dormindo tão gostosinho, eu vou ter que acordar eles, né? E aí eu coloco na minha cabeça assim, eles podem dormir o dia inteiro, a hora que eles querem, qualquer posição, tá maravilhoso, eles dormem lá dentro, olha que delícia, qualquer posição tá gostoso para eles. Ela tem, né, um monte de caminha tudo. Então, eu só tenho esse horário, eu tenho que mudar de posição, e se eu acordar eles, em 2 segundos eles estão dormindo de novo. Então, tudo bem. Aí eu vou lá, e tiro, né? E aí chega um momento que também você começa a ficar mais... Contra-condicionamento do tutor. Você começa a levar aquilo lá mais numa boa, né? E aí você traz para o consciente, né, essa nossa tendência que tem de ver um bebê dormindo, a gente não quer acordar o bebê. Né? Mas, aí eu vou lá e eu tenho uma teoria. Outro dia eu vou contar essa teoria de por que os gatos dormem encostados na gente. Essa é boa, Muito legal. Essa é boa. Guarda. E aí? Cada um tem o seu palpite. Bom, vamos lá? Vencedores? Vencedores. Bom, quem ganhou? Método de adestramento inteligente, petisco da Pets e guia da Dog no Instagram. São as 3 Caraca. coisas. Mega brindes. Bom, no Instagram foi a Gabi Villani, @GabiVillani. No Facebook foi a Renata Galo. Então, Gabi e Renata, e-mail pra gente, equipealexandrerossi@gmail.com, com os dados de vocês pra gente poder mandar, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, vamos mimar os cachorros e os gatos, desde que não faça mal para eles, para a relação ou para vocês. Né? E vamos cuidar muito bem deles. É isso aí.